Ei, gente, tudo bem? Eu sou Vana Barcelos e nesse vídeo eu vou contar a minha história de por que eu ainda não peguei a chave do meu apartamento que eu comprei na planta. E se você está pensando em comprar um apartamento na planta ou já comprou, fica aqui nesse vídeo porque eu vou te falar o que aconteceu que por falta de informação a gente não pegou a chave ainda. Aqui, essa é a hora do... Não, do... Como é o nome? Vinheta. Tininim, tininim. Vinhetinha, fotinhas. Silvaninha doidinha. Então tá bom. Então, primeira coisa, né? A gente comprou um apartamento na planta, mas a construção já estava adiantada, assim. Quando a gente comprou mesmo, faltava menos de um ano para a previsão de entrega. E ele ainda foi adiantado, então já foi entregue. E a gente não está com a chave. Já fizemos a vistoria e tudo mais. Então, por que a gente ainda não recebeu essa chave se o apartamento já está pronto e um monte de gente já está recebendo a chave? O que aconteceu? A gente ia comprar o apartamento com uma parte FGTS e a outra parte a gente ia usar nosso dinheiro mesmo. A gente decidiu não financiar porque a gente tinha como pagar. O FGTS já ia cobrir uma parte e o restante a gente ia pagar mesmo com meios próprios. O FGTS, nesse tipo de imóvel que a gente comprou, ele só vem no final do imóvel. Não pode, a gente não podia dar o FGTS como entrada, por exemplo. Tem alguns apartamentos que você consegue dar FGTS como entrada, e aí é outro caso, e aí eu nem sei explicar realmente. O nosso caso é esse, que o FGTS só vem lá no final, ou no financiamento, ou para pagar o resto lá do apartamento, depois que o apartamento já está pronto, depois que sai o habite. Então, ok. A gente tinha decidido pagar, a gente deu uma entrada boa, depois fomos pagando assim mensalmente um volume maior de dinheiro e pronto. Uns 4 meses atrás, fazia pouco tempo que a gente tinha comprado o apartamento, uma empresa ficou responsável por cuidar dessa parte burocrática, documentação, tudo mais, a parte de financiamento também. E aí, como o empreendimento foi feito com a parceria com o banco, eles começaram a disponibilizar financiamento em obra. O que é interessante, a gente, na época que eles falaram pra gente, a gente cogitou fazer o financiamento, faltava pouquinho pra gente pagar, a gente cogitou fazer porque a taxa de juros que estava para a construção era bem baixinha, era até uma taxa que era menor do que a taxa dos rendimentos que a gente tem, então valeria a pena financeiramente falando mesmo. Outra questão é que... Eu esqueci. Outra questão é que no final, quando acontece o habite, já tinha até escrito no nosso contrato. Os juros é um pouco maior, é tipo IGPM, mais 1%, dependendo de quanto tiver o IGPM, pode ser bem alto esse juros lá depois do habite. Mas a gente ficou pensando na burocracia que ia ser e tudo mais. A gente nem sabe a burocracia, qual que é a mais, qual que é a menos, porque as informações não são muito claras assim em relação a isso. Qual a diferença, por exemplo, de você fazer o financiamento, pagar ele todo rápido, ou você simplesmente pagar logo o apartamento. Mas a gente pensou, vai ter mais burocracia, quando sair o apartamento vai ficar no nome do banco durante um tempo e tudo mais. A gente decidiu, não, vamos comprar tudo à vista mesmo, não vamos fazer financiamento nenhum. E aí foi o nosso erro. E o nosso erro não é porque a análise financeira foi feita errada, é porque a gente não tinha as informações do que iria acontecer depois que o habite tivesse sido formalizado, né? O habite, que é a parte lá da prefeitura, do governo lá, que eles concedem o habite, então as pessoas podem começar a morar ali no apartamento, né? O prédio foi verificado e está tudo ok para poder morar lá dentro. Então a gente não sabia o que ia acontecer, então por isso que a gente fez o financiamento, deixamos para lá, ok. Aí a gente só foi perceber o nosso erro depois que saiu o habite. Porque quando saiu o habite, a gente foi lá e perguntou, tá, saiu o habite, ótimo, já vamos dar entrada no FGTS. Aí falaram não, saiu o habite do prédio, mas a matrícula que existe é a matrícula do prédio, vai ter que individualizar a matrícula. Ok, vamos esperar então. Quanto tempo vai demorar isso? Falaram que ia demorar mais ou menos um mês. Tranquilo, vai demorar um mês e tal, depois disso já vamos entrar com o pedido do FGTS. Passaram um mês, saiu a escritura individualizada e tal. Aí perguntei, mandei mensagem pro pessoal da construtora, falaram, saiu. Só que me ligaram para falar o que acontece. Quando sai
essa escritura individualizada lá, eles ainda precisam pegar a escritura individualizada e passar por um processo do banco que meio que patrocinou, financiou essa construção. Então, cada imóvel tem que ir lá. Isso é uma coisa que envolve a construtora com o banco que financiou o imóvel. Isso aí demora mais 15 dias e mais 5 para fazer não sei o que no cartório. Eu confesso para vocês que eu nem entendo exatamente o que é essa questão que tem que envolver o banco e a construtora. Mas é tipo assim, o banco financiou aquele apartamento e a construtora tem que pagar esse financiamento para o banco. Então, assim, depois, né, já tinham falado um mês, depois do habite, e agora mais 15 a 20 dias para sair essa individualização da matrícula e ser liberada realmente, para depois disso, o processo na Caixa correr para liberar o nosso FGTS. Isso não vai acontecer só com a gente que está precisando de liberação do FGTS. Quem não fez o financiamento na época da construção está com o mesmo problema. Então, quem é que está recebendo a chave agora? Quem está recebendo a chave logo depois que o condomínio já foi formado? Que a gente vai até pagar condomínio já, porque o condomínio já está lá, né? Já está formado. Quem fez o financiamento durante a obra ou quem vai pagar tudo com recursos próprios sem FGTS, inclusive, tudo em dinheiro, sabe? E aí, que já pagou, aí vai poder receber a chave. Então, assim, esse foi um erro que a gente cometeu, que a gente ficou bem triste, assim, de ter cometido, porque se tivessem passado todas as informações pra gente, a gente teria feito o financiamento durante a obra. Porque, assim, no nosso caso, a gente vai fazer obra lá, vai reformar e tal, e depois a gente vai morar. Atualmente, a gente está pagando aluguel. Quanto mais tempo demorar isso, mais aluguel a gente paga. Um mês a mais, mesmo se tivesse uma taxa a mais do banco, não sei o que, depois para passar para o nosso nome, valeria mais a pena do que esse tempo que a gente está pagando de aluguel, sabe? Então, assim, se a gente pudesse escolher hoje, a gente teria feito o financiamento no período de obra. Então, para quem está comprando apartamento, se não for pagar tudo à vista em dinheiro, melhor escolha, se te oferecerem essa opção, é fazer o financiamento durante a obra, mesmo que, eu não gostei tanto da taxa, eu não, sabe, faz. Porque às vezes depois, se você achar em um outro banco, outra taxa melhor e tal, você tem como mudar. Esses financiamentos têm essas portabilidades e tudo mais, você consegue ver o que você pode fazer, consegue negociar a taxa e tal, mas faz esse para você conseguir a sua chave, não ficar demorando tanto essa chave quanto é o nosso caso. Depois eu venho aqui, quando a gente tiver a chave, quando tiver acontecido esse processo, que a gente ainda nem sabe quais são os próximos passos, né, em relação ao FGTS e tudo mais, eu volto aqui para contar que com fé em Deus deu tudo certo e quais foram os próximos passos, tá bom? Se quiser ver mais vídeos, ver todos os vídeos sobre esse assunto, já tem alguns postados aqui, se inscreve no canal, ative os sininhos e também encaminha compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, que estão comprando apartamento, que vão comprar apartamento na planta, para terem esse cuidado também e receberem a chave delas logo, porque a gente fica muito ansioso quando o apartamento está pronto, tá lá tudo bonitinho e a gente não pode entrar, tá bom? Então beijo, até o próximo vídeo.